Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa videoaula discutir sobre o movimento relativo. Então, movimento relativo diz respeito a quando temos medidas de grandezas físicas em referenciais diferentes. E aqui a gente vai chamar de referencial o objeto matemático no qual se fixa um sistema de coordenadas. Então, dado um certo movimento, aquela medida das grandezas físicas como posição, velocidade, aceleração e entre outras, elas, dado um referencial, elas podem ser, caso esse referencial esteja se movendo com velocidade constante ou não, você pode sim obter as medidas em um outro referencial, tá certo? A partir das medidas desse referencial. Aqui, por simplicidade, nesse primeiro momento, vamos considerar referenciais inerciais que se movem com velocidades constantes ou nulas, tá certo? Então, vamos, de uma forma geral, ao longo dessa videoaula, considerar situações unidimensionais e depois, de uma forma mais geral, tridimensional, no qual temos a posição de uma partícula medida em um certo referencial, e esse referencial se move com velocidade constante. A partícula ela pode estar descrevendo qualquer tipo de movimento, então o movimento da partícula é o mais geral possível, mas vamos considerar que a medida feita da posição dessa partícula num certo referencial e que esse referencial está se movendo com velocidade constante em relação a um outro referencial. Por exemplo, a gente poderia tomar a situação em que um carro estivesse passando numa avenida e você, um observador, no lado do acostamento, você verifica a velocidade daquele carro e dentro do carro, por exemplo, tem uma outra partícula, né? Por exemplo, uma mosca voando lá, tá certo? Então, a posição da mosca medida dentro do carro por um observador dentro do carro, dado essas informações e dado a velocidade do carro, a posição do carro, consequentemente, com relação ao referencial medido no acostamento, nós podemos determinar as grandezas posição, velocidade e aceleração, tá certo? Então, é nessa perspectiva que essa videoaula vai tratar do movimento relativo, tá certo? Então, vamos fazer o caso unidimensional e o caso depois geral tridimensional, tá certo? Então, a velocidade de uma partícula, ela depende do referencial em que está medindo ou observando, tá certo? E aí, de uma maneira simplória, considera um referencial como um objeto matemático no qual fixamos um sistema de coordenadas. Então, como eu falei, né? Então, a gente vai estar chamando de referencial, né, um objeto matemático, né, no qual a gente fixa um sistema de coordenadas. Então, a gente fixa a origem, tá certo? Do sistema de coordenadas, e a partir da origem a gente tem, né, dado a posição da partícula, o vetor posição e, consequentemente, a gente consegue derivar, encontrar a velocidade e deriva mais uma vez determinar a aceleração, tá certo? E aqui um ponto que eu gostaria de destacar: a gente está na situação em que os referenciais são inerciais, né? Eles se movem com velocidades constantes. Claro que na física você poderia considerar uma outra situação em que referenciais diferentes eles são acelerados, mas não vamos discutir isso aqui. Quando chegarmos na parte de a lei de Newton, aplicações de lei de Newton, nós vamos discutir a questão de referenciais inerciais e referenciais não inerciais de forma mais detalhada, mas por hora considere que os nossos referenciais, eles ou têm velocidade nula ou uma velocidade constante. Enfim, nula ou não nula, mas as velocidades são constantes, ok? E aí, já falamos, né, que a medida dessa velocidade da partícula vai depender em que referencial está medindo e que esse referencial entenda-se como um objeto matemático no qual você fixa o sistema de coordenadas. Então, a gente vai agora exemplificar, como em dois exemplos. O primeiro deles, né, considere dois carros com velocidades iguais em uma via. Então, é fácil perceber que desconsidere, né, o movimento da paisagem ao redor. Dois observadores dentro desses carros, tá certo? Desses diferentes dois carros aí, o carro A e o carro B. Para ambos os observadores, a medida da posição do outro observador é como se ele estivesse parado. Então, qualquer um dos dois observadores nos dois carros que se movem com velocidades iguais, é como eles têm a sensação de que o carro ao lado está parado, tá certo? Então, para qualquer observador dentro de um dos carros, tem-se a impressão que o carro ao lado está parado.
E um observador no acostamento, por exemplo, da mesma forma como eu estava ilustrando no começo da videoaula, ele vai ver os dois carros com a velocidade, na verdade, né? Eles vão ver os dois carros com a mesma velocidade, que no caso é diferente de zero, tá certo? Então, veja que por um observador no referencial parado, né, vai ver esses dois carros se movendo com a velocidade constante. E aí um segundo exemplo muito parecido, por exemplo, a gente pode estar ilustrando uma ave voando, tá certo, por uma certa direção, e aí uma ave daquele mesmo bando, né, ela vai ter a mesma percepção do lado dos dois carros, dos dois observadores nos dois carros, né? Vai ter a impressão de que a ave ao lado, né, ela vai estar parada, mas para um observador que esteja lá no chão, vendo essas duas aves voando junto, de forma análoga ao caso do carro, vai ver as duas aves voando com velocidade diferente de zero, tá certo? E outros exemplos onde isso fica bastante claro são quando você faz medidas dado uma origem, né, em dois pontos distintos, ou você vê isso quando você vê composições de velocidades, como por exemplo a chuva caindo no para-brisa do seu carro e o seu carro se movendo com uma velocidade constante, tá certo? E aí você vai ver a composição das duas velocidades e a chuva andando no seu para-brisa de forma diagonal, tá certo? Então, esse estudo de movimento relativo, ele serve para poder ajudar a solucionar esses tipos de problemas, esses tipos de interpretações, tá certo? Então vamos lá para o caso mais simples agora, que é o caso unidimensional, e depois a gente vai fazer uma generalização das equações que aqui vamos apresentar para o caso tridimensional. Então, considere um observador em um referencial inercial parado e que mede em um instante de tempo a posição da partícula no seu referencial. Então está aqui um referencial A, aí mede em um certo instante de tempo a posição da partícula x de P de A, tá certo? Então aqui os índices leem-se da seguinte forma: a posição, né, a coordenada x da partícula P medida pelo referencial A, tá certo? Então é assim que se lê. Então está aí a medida, né, da coordenada x de P de A da partícula P pelo referencial A. E aí um segundo observador em um referencial inercial com velocidade constante e não nula em relação ao referencial A, ele vai fazer uma medida, né, naquele mesmo instante de tempo da posição da partícula, agora chamando de referencial de B, vai ser x de P de B, né, xPB, tá certo? Então, como eu coloquei aqui. Então, esse referencial B está se deslocando com velocidade constante com relação ao referencial A, então é como se o referencial está parado e o referencial B se movendo com velocidade constante de V de B de A, né? Então é a velocidade da origem do referencial B com relação ao referencial A, né? Então é velocidade do referencial B medido pelo referencial A, tá certo? E aí nesse referencial B, um observador nesse referencial vai fazer a medida, né, naquele mesmo instante de tempo da posição da partícula P como a coordenada x de PB, tá certo? Então, isso lê-se a posição, né, a coordenada x da partícula P medida no referencial B, ok? E aí nós podemos, né, escrever a posição da partícula medida pelo referencial A, isso é, o x de P de A, como a soma da coordenada x PB, que é da partícula P medida pelo referencial A, mais a coordenada x de BA, que corresponde o quê? A posição da origem do referencial B em relação, né, ao referencial A, isto é, medida pelo referencial A, tá certo? Então, basicamente, x de P de A vai ser quem? X de P de B mais a coordenada x do referencial, da origem do referencial B com relação ao referencial A, isto é, x de BA. Então, x de PA é igual a x de PB mais x de BA, que é exatamente a equação que eu escrevo abaixo, tá certo? Então, está aqui, né, como colocado, ilustrado aqui, nessa figurinha, todas as três posições, x de P de A, x de P de B e x de B de A, x de B de A, a última delas sendo exatamente a medida da origem do referencial B medida no referencial A, tá certo? E aí, como sabemos, né, que a velocidade é
instantânea é dada pela derivada da posição com relação ao tempo, então a gente pode determinar a velocidade da partícula P no referencial a partir das medidas da velocidade da partícula P no referencial B, mais essa velocidade relativa de B com relação ao referencial A, tá certo? Então, se a gente derivar, a gente pode derivar essa expressão acima e obter a velocidade, como aqui eu falei, né? Podemos obter a componente da velocidade no referencial a partir da componente da velocidade no referencial B e a velocidade do referencial B em relação a A, tá certo? Que é o V de BA. Então, para tal, a gente pode derivar a expressão acima, obtendo o quê, né? Então, a derivada do x de P de A vai ser quem? Substituindo o x de P de A pela essa soma, daqui o x de P de B mais x de B de A. Então, a derivada da soma de funções vai ser a derivada da primeira função mais a derivada da segunda função, tá certo? Então, isso vai dar x derivada de x de P de B dt mais dx de B de A dt, ok? E cada uma desses termos aqui correspondem à velocidade. Então, esse camarada aqui é o V de P de A, esse camaradazinho aqui é o V de P de B, e esse camarada é o V de B de A, que é essa velocidade aqui do referencial B em relação ao referencial A, ok? Então, apenas pagando aqui. Então, teremos assim, V de P de A é igual a V de P de B mais V de B de A, ok? E aí a gente pode determinar a aceleração da partícula P com relação ao referencial A, derivando, né, essa expressão, isto é, a partir dos dados da aceleração da partícula P em relação ao referencial B. Então, se a gente derivar, né, essa expressão, só chamando a atenção que esse V de B de A é a velocidade do referencial B em relação ao referencial A, que no caso é uma velocidade constante, ok? Então, outro ponto importante, né, antes de passar para a derivação e determinar a aceleração, que eu tomei nota aqui, é o fato de que essa partícula P aí, ela pode, né, descrever o mais genérico possível dos movimentos, mas nós estamos aqui considerando a situação de referenciais inerciais, do qual um referencial ele vai ter um movimento de velocidade constante com relação a um outro referencial, tá certo? É por isso que eu mencionei. Note que o movimento da partícula P pode ser o mais geral possível, por exemplo, a aceleração da partícula, né, em qualquer instante de tempo, ser diferente de zero, mas aqui estamos tratando apenas de referenciais inerciais que se movem com velocidades constantes, tá certo? Então é bom chamar a atenção disso por toda a discussão que eu fiz no começo, né, da nossa videoaula. Então, voltando, né, a gente pode determinar as acelerações da partícula nos dois referenciais, derivando a expressão da velocidade. Então, a gente vai ter o quê, né? Então, só recapitulando, V de PA é igual a V PB mais V de BA, tá certo? Então, a gente vai derivar o lado esquerdo, né, e substituir o V de PA por isso aqui, tá certo? É derivar ambos os lados. Então, tá aí. Então, mais uma vez, vai ser a derivada do primeiro termo mais a derivada do segundo termo. Então, isso vai dar dVPB dt mais dVBA dt, tá certo? E aí, como já mencionado, essa velocidade aqui, né, ela é constante. Se ela é constante, a derivada de uma constante é zero. Então, esse termozinho aqui, a derivada disso é zero, tá certo? Então, a gente vai ter que, né, como eu falei, né, V de BA é uma constante, então essa derivada é nula. E o que a gente vai ter é que as acelerações medidas nos dois referenciais da partícula P são os mesmos, tá certo? Então, com isso, a gente tem que a aceleração da partícula medida no referencial A é igual à aceleração da partícula P medida no referencial B, tá certo? E com isso eu trago a seguinte frase para concluir essa primeira parte. A aceleração de uma partícula é a mesma para observadores em referenciais que se movem com velocidades constantes em relação ao outro, tá certo? Então, se você tiver dois referenciais que se movem com velocidades constantes um em relação ao outro, acelerações de uma certa partícula, ela vai ser a mesma nos dois referenciais. É basicamente isso, tá certo? Então, agora a gente, né, depois que introduzimos essa discussão do movimento relativo um tipo de movimento mais simples, né, entre os referenciais, para o caso unidimensional, podemos passar agora para o caso mais genérico, né,
que é o caso tridimensional, tá certo? Então, vou continuar adotando o sistema de coordenadas cartesianas, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, para o caso geral, caso 3D. De forma análoga, né, ao caso anterior, um dimensional, agora a gente vai encontrar as relações das posições, velocidades e acelerações de uma partícula medidas em dois referenciais que se movem um em relação ao outro com velocidade constante, tá certo? Mais uma vez, vamos tratar de referenciais inerciais e que esses, né, um se move com velocidade constante com relação ao outro, né? Então, vamos considerar o seguinte esqueminha. Então, está aqui a posição da partícula P no referencial A é dado pelo vetor posição, que é um segmento de reta que liga a origem do referencial ao ponto Pzinho da partícula, né? Com as coordenadas x de P de A, y de P de A e z de P de A, tá certo? Então tá aí o vetor posição dessa partícula em um certo instante de tempo no referencial A, tá certo? E aí, considerando um outro observador num outro referencial B, ele vai medir a posição da partícula da seguinte forma, né? Como aqui colocado, tá certo? Então, desenhei aqui em amarelo um outro referencial, referencial B, em preto, referencial A, em amarelo, referencial B, tá certo? E aí, o vetor posição que o referencial B mede da partícula P é o R de PB, tá certo? Esse camaradazinho aqui, que é um segmento de reta, né, que liga a origem do referencial B à posição da partícula P naquele instante de tempo. E aí, em termos das suas componentes, né, das suas componentes escalares, vai ser quem? X de PB, X chapéu, mais Y PB, Y chapéu, mais Z de PB, Z chapéu, né? Tá aqui ela representada esquematicamente, né, no sistema de coordenadas, tá certo? Cada uma das suas coordenadas, tá certo? E aí, aqui a gente está considerando que esse referencial B se move com a velocidade constante com relação ao referencial A, então é como se o referencial A está parado, né? E o referencial B que está se movendo com a velocidade V de BA diferente de zero, mas considerando como uma constante, tá certo? Então V de BA é diferente de zero, mas é uma constante. E aí, o vetor posição da origem do referencial B em relação ao referencial A é o R de BA. Então, tá aqui ele, tá certo? Esse é o vetor posição que dá, né, a posição da origem do referencial B, amarelo, em relação à origem, né, do referencial A, tá certo? Então fica claro aqui, né, pela soma vetorial, que esse vetor RPA ele é dado pela soma desses outros dois vetores, né, RBA mais RPB. É bastante claro aqui, né? Então esse vetor aqui, né, a gente viu, né, que a soma geométrica de vetores é dado pelo que você posiciona o vetor adjacente com a origem do vetor adjacente na extremidade do vetor anterior. Então note que o início do vetor RPB está na extremidade do vetor RBA. Então o vetor soma, né, ele vai sair da origem do primeiro RBA até a extremidade do segundo, do RPB, que é exatamente o vetor RPA. Então RPA é igual a RBA mais RPB, tá certo? Então esse é o vetor RBA, é o vetor posição do referencial B com relação ao A, e aí a gente pode escrever o vetor posição da partícula P medida pelo referencial A como a soma do vetor posição da partícula medida pelo referencial B mais o vetor posição da origem do referencial de B medido pelo referencial de A, né? Então, basicamente essa frase ela diz o que eu estava mencionando, né, da soma geométrica aqui. Então, esse camarada aqui, o RPA, é justamente a soma dessas duas outras contribuições, que dá então a posição da partícula no referencial B mais a origem do referencial B com relação ao referencial A, e isso nos dá a posição da partícula no referencial A, tá certo? Então, matematicamente, nós temos o quê? Que RPA é igual a RPB mais RBA. E aí, em termos das componentes escalares, nós temos o seguinte, né? Então, RPA, então é XPA, X chapéu, YPA, Y chapéu, mais ZPA, Z chapéu. Então, isso é igual a, esse primeiro termozinho aqui é do RPB, e esse segundo termo aqui, né, em termos das componentes escalares, é o RBA.
E aí a gente vai somar, né, cada uma das componentes escalares. Então, o do x chapéu com x chapéu, do y chapéu com y chapéu, do z chapéu com z chapéu aqui, tá certo? Então a gente vai ter o quê? Nós obtemos a seguinte equação, né, que o R de P de A, né, que é o quê? X de P de A, x chapéu, mais y P de A, y chapéu, mais z P de A, z chapéu, vai ser a soma das duas contribuições dos dois vetores x chapéu, mas na componente y do mesmo jeito e na componente z do mesmo jeito. Então, vocês podem notar que basicamente o que a gente tem na notação vetorial no espaço tridimensional é a composição de três, né, movimentos, na tratativa de três movimentos unidimensionais relativos projetados sobre cada eixo, né? Então, o que eu quero dizer é de forma análoga a que a gente tinha anteriormente por caso unidimensional, tá certo? A gente vai ter agora para as três coordenadas, x, y e z, tá certo? Então, assim, né, temos para os movimentos relativos unidimensionais projetados ao longo dos eixos coordenados as seguintes relações de forma equivalente discutida, né, para o caso unidimensional de forma anterior. Então, o x de P de A é dado pelo x de PB mais x de BA, o y P de A é igual ao y de PB mais o y de P de A, é a mesma coisa para o z. Z de P de A é igual a z de PB mais z de BA, tá certo? Então, é equivalente ao que a gente fez só para a coordenada x, agora a gente vai ter para a coordenada x, para a coordenada y e para a coordenada z, ok? Então, podemos determinar as relações entre as velocidades medidas nos dois referenciais, derivando a expressão acima, né? Então, se a gente derivar esse camarada aqui, né, a gente vai obter as velocidades instantâneas, tá certo? Medidas no referencial A, dada pela composição de dois termos, da velocidade relativa entre os dois referenciais, mais a velocidade da partícula P medida no referencial B, tá certo? Então, a derivada de R de P de A com relação ao tempo vai ser igual à derivada com relação ao tempo de RPB mais RBA, e aí vai ser a derivada desse camarada mais a derivada desse outro camarada, tá certo? Então tá aí de forma separada, que exatamente esse aqui corresponde ao V de P de A, esse aqui corresponde ao V de P de B, e esse aqui corresponde ao V de B de A, que é exatamente a velocidade relativa do referencial B com relação ao referencial A, ok? Então a gente tem, né, que V de PA é igual a V de PB mais V de BA, tá certo? Chamando a atenção, né, que esse é o vetor velocidade relativa entre os dois referenciais. E aí, se a gente derivar mais uma vez, né, a gente vai encontrar as relações entre as acelerações, ok? Então, se a gente derivar esse camarada, então a derivada desse vai ser igual à derivada da soma desses dois termos, como aqui colocado. E aí, a gente vai ter a derivada do primeiro, né, mais a derivada do segundo, que é desse camarada aqui. E aí, note, né, que a gente está considerando que os referenciais se movem com velocidades constantes. Então, mais uma vez, essa derivada aqui de V de B de A, como V de B de A é um vetor constante, quando a gente diz vetor constante, aqui tem módulo constante, direção constante e sentido constante. Então, a derivada dele com relação ao tempo é igual a zero, e a gente vai obter que a aceleração medida, o vetor aceleração medida da partícula P no referencial A é igual à aceleração medida da partícula P no referencial B, tá certo? Então, exatamente aqui. Então, A de P de A é igual a de P de B. E aí, concluindo, né, toda essa discussão, vemos que, tanto para o caso unidimensional, quanto para o caso bidimensional, como para o caso tridimensional, a aceleração é a mesma nos dois referenciais, quando assumimos referenciais inerciais que se movem com velocidades constantes, um em relação ao outro, tá certo? Então, pessoal, esses foram os conjuntos de equações na tratativa do movimento relativo, destacando, né, que isso é quando você faz medidas em referenciais diferentes, e aqui tratamos de casos de referenciais que se movem com velocidades constantes, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!